Crianças, hoje a nossa história é sobre José. José é uma história muito especial, verdadeira, daquelas histórias lindas que estão na Bíblia Sagrada. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse rapazinho aqui, José, filho de Jacó. José era filho preferido de Jacó. Um dia José recebeu de seu pai uma linda túnica, e isso causou muitos ciúmes nos irmãos, porque José tinha vários irmãos, e os irmãos de José começaram a ficar com muitos ciúmes dele. José era um rapaz que tinha muitos sonhos, não eram comuns, eram sonhos dados diretamente de Deus para ele. Os sonhos de José causaram ódio ainda maior nos seus irmãos. Um dia contou aos seus irmãos o seguinte: estávamos todos no campo amarrando os feixes de trigo. De repente, os vossos feixes se inclinaram perante o meu. Os irmãos, indignados, disseram: acaso achas que reinarás sobre nós? José contou mais um sonho. Sonhei que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam diante de mim. Os irmãos de José não entendiam aqueles sonhos e eles ficavam ali pensando: mas que arrogância! O sol, a lua e as estrelas se inclinando para uma pessoa? Como assim? Quem ele pensa que ele é? Mas estes sonhos eram dados pelo próprio Deus. Eles tinham um grande aprendizado na vida de José. Os irmãos de José não entenderam que eram sonhos de Deus para ele. Eles ficaram tão furiosos com José que resolveram agir contra a vida dele. Os ciúmes deles de José era tanto que eles armaram uma cilada para ele. Sim, os próprios irmãos jogaram ele em um buraco no meio da estrada, num poço fundo. Depois passou por lá uma caravana de mercadores que estavam indo para o Egito e levaram José com eles. Os irmãos de José fizeram esse mal com ele por causa de ciúmes e muita raiva, porque eles achavam que José queria ser melhor do que eles. Os irmãos de José estavam tão furiosos com ele que eles inventaram uma mentira terrível. Pegaram a túnica nova de José, sujaram ela com o sangue de um animal e inventaram para o pai deles que José havia morrido. Jacó era o pai de José. Jacó ficou apavorado, muito triste, achando que o seu filho realmente havia morrido. Os irmãos de José fizeram aquela maldade, mas eu acho que lá no fundo eles vão reconhecer a maldade deles. Vamos ver o que vai acontecer? José, então, foi vendido como escravo para o Egito. No Egito, os mercadores revenderam José para Potifar, que era um oficial do faraó. Como Deus fazia prosperar tudo que chegava até as mãos de José, ele se tornou mordomo de Potifar. A mulher de Potifar inventou uma grande mentira contra José e eles mandaram ele para a prisão. Quando José foi para a prisão, ele conheceu duas pessoas lá na prisão, o copeiro e um padeiro. Esses dois tiveram sonhos e esses sonhos foram sabiamente interpretados por José. Isso também chegou aos ouvidos de Faraó. Faraó havia sonhado também que do Nilo subiam 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e as magras devoravam as gordas. E também sonhou com 7 espigas secas e 7 espigas cheias. Deus revelou os sonhos de Faraó para José. Aquelas espigas cheias e aquelas espigas magras, aquelas vacas gordas
que eram devoradas pelas vacas magras? Tudo Deus explicou através de José. Deus revelou a José o significado. 7 vacas gordas e 7 espigas cheias significavam 7 anos de fartura. E as 7 vacas magras e 7 espigas secas significavam 7 anos de seca. Faraó ficou tão grato por José ter interpretado os sonhos e ainda dado a solução, que Faraó gostou muito de José. Olha o que aconteceu. Assim, Faraó fez de José o vice-rei do Egito durante os anos de fartura. José construiu muitos celeiros e guardou muito alimento nos anos de seca. Os celeiros foram abertos para os egípcios. Em Israel também havia seca. Os irmãos de José foram até o Egito para buscarem alimento. Os irmãos não reconheceram José, porém José os reconheceu. A fome era tanta naquele tempo que os irmãos de José tiveram que buscar alimento lá no Egito. Na segunda viagem dos irmãos de José ao Egito, José identificou-se e falou para os irmãos que era ele. Todos ficaram comovidos, os irmãos pediram perdão a José e trouxeram o seu pai, Jacó, para ver José. Essa história nos mostra como Deus mostra os sonhos muitas vezes para nós e nós não entendemos. Os irmãos de José finalmente entenderam que Deus havia mostrado aqueles feixes se dobrando para José, porque era Deus que iria usá-lo. No momento da fome em toda a terra, José foi usado por Deus para guardar o alimento para todos os povos daquela região, inclusive para o povo de Jacó, que era seu pai. Então eles se reencontraram ali. José perdoou os irmãos. Essa história é uma história linda de perdão. José perdoou seus irmãos e viveu em paz com eles. Deus usou José, apesar de todas as lutas por que José passou. Ele aprendeu uma grande lição. Devemos ser humildes e tratar a todos com muito amor.